Muito bem, meus amigos, retomando então o nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos na edição do mês de setembro de 1861, estamos estudando o artigo O Estilo é o Homem, polêmica entre vários espíritos. Esse é o nosso segundo encontro. E fazendo um resumo então, nós vimos no nosso estudo anterior uma análise sobre uma personagem daquele período, da época de Kardec, Buffon, que era um naturalista, né, um escritor, escrevia ali livros técnicos, e ele tinha uma ideia, que aí já entrava mais no campo literário, filosófico, dizendo que o estilo é o homem, o estilo, a forma como o escritor escreve, apresenta suas ideias, representa também a sua personalidade, os seus valores. Então Buffon defendia essa ideia. E como foi colocado para nós aqui, após isso foi colocado, né, durante ali a sua reencarnação, né, onde ele fazia parte de uma sociedade científica, e quando ele então foi admitido, ele então no seu discurso de apresentação, ele então falava, né, sobre a beleza da literatura, e ele se colocava, né, pelo seu próprio estilo de vida, que era um homem ali que gostava, né, de floreios, gostava de um bom estilo, gostava de se vestir bem, de frequentar lugares e coisa e tal. Ele dizia então que o jeito dele de escrever, representava o seu estilo de vida. E aí então, a partir desse artigo, vieram outros, né, espíritos se manifestando, trazendo uma ideia contrária, né, dizendo que não necessariamente. E falaram, por exemplo, aqui, o Visconde de Launay, né, Visconde de Launay era o pseudônimo da senhora Delphine de Girardin, que era uma jornalista lá do contemporâneo de Kardec. Bernardin de Saint-Pierre também era outro, e mais outros espíritos. Então, vários assim começaram a debater sobre essa questão. E acabou assim, no caso foi bem interessante, que foi um debate que, dentro dos limites, né, que a boa postura, a boa conduta exigia ali dentro da sociedade, deram umas beliscadas, né? Havia ali umas provocações, algumas críticas, falando sobre a forma como o espírito escrevia naquela época. Então era bem interessante que o assunto foi desenvolvendo sobre as publicações que cada um fazia na sua época, e outros escritores também. Né? Tanto que o Lamennais colocou um trecho bem interessante, né? Ele diz assim: disse o Sr. Buffon, o estilo é o homem. Infelizmente, esse grão senhor da elegância e do estilo, encarava os demais autores exclusivamente do seu ponto de vista. Então foi nesse tom que a conversa se desenrolava lá entre eles. Falava sobre a visão dele, né? Depois Lamennais colocou a sua visão, depois veio o próprio Buffon fazer uma réplica, quando ele disse, né, disseram que eu fui um gentil homem das letras, e que meu estilo, muito apuradinho, cheirava pó de arroz e tabaco da Espanha. Não é a consagração mais certa dessa verdade? O estilo é o homem? Né? Então, continua a partir dali. O próximo artigo que veio, de Buffon defendendo, né? Então ele falava, né, vê fulano, né? Então ele colocava, vede o vosso do mar, vagabundo, malbaratando a vida e inteligência. Ou então, vede as obras orgulhosas de Victor Hugo, Muguet, Neval, e assim vai. Foi colocando ali, né? Quando ele diz assim, inclusive, vede Neval, que é o Gerard de Nerval, de cores estranhas, de estilo espalhafatoso e incoerente, fazendo fantasia com sua vida, como o fez com sua pena. Quantos deixo, e dos melhores, como Soleil e Balzac, cujas vidas e obras seguem caminhos paralelos, mas creio que esses exemplos são suficientes para não mais repelirdes de modo tão absoluto o meu aforismo, o estilo é o homem. Depois aqui veio também algumas perguntas dirigidas, né, a Buffon,
a propósito dessa comunicação, e ele foi trazendo ali algumas respostas, né, defendendo as suas ideias. Depois veio então o Visconde de Luné, que era a senhora Girardin, né, que estava aqui o nome dela, deixa eu pegar de novo, acabei de ler o nome dela e esqueci, que era o nome dela, está aqui, Delphine de Girardin. Não, muito pelo contrário, né? E aí então a senhora Delphine de Girardin, né, que assinava com esse pseudônimo, ela foi um tanto dura com o Buffon, né? Então ela inclusive, Kardec ele comenta aqui um pouco mais abaixo, que essas comunicações não foram colocadas em ordem cronológica, né? Porque no intervalo entre duas comunicações veio essa, né, da senhora Delphine, fazendo um comentário sobre o anterior. Então Kardec foi unificando ali para poder orientar. Mas a forma como ela comentou, especialmente desse tema fantasia, que era um texto publicado, né, pelo Bernardin de Saint-Pierre, ou melhor, pelo Gerard de Nerval, o Buffon depois ele tinha feito um comentário lá em cima, ela veio e defendeu, e depois o próprio Nerval se manifesta. Mas aqui tem algo interessante, que depois que a senhora Delphine de Girardin comentou aqui, dando umas beliscadas, né, porque ela era uma jornalista, e ela falava aquilo que ela pensava, né? Então o modo como ela colocou fez o Buffon trazer o seguinte retorno, né? Só que o começo para a gente poder perceber o tom da coisa, né? Diz assim, ele respondeu para ela: convidai-me a voltar a um debate ao qual firmemente recusei, por não ter o que dizer. Confesso que prefiro ficar no ambiente sossegado onde me encontrava, a me expor a semelhante incômodo. Em meu tempo a gente participava de uma brincadeira mais ou menos ateniense, mas hoje, que horror! Vai-se a golpes de chicote chumbado. Obrigado, eu me retiro. Tenho mais do que preciso, pois ainda estou completamente marcado pelos golpes do Visconde. No caso dela, né? Havereis de concordar que, embora me tenham sido administrados com muita generosidade, pela graciosa mão de uma mulher, não são menos dolorosos. Ah, senhora, a mim lembrastes a caridade de maneira pouco caridosa. Visconde, sois muito temível, deponho as armas e humildemente reconheço meus erros. Daí depois aqui vai embora, né? Na troca de críticas e elogios aqui que eles estão, cada um defendendo uma ideia. Avançando um pouco mais, que era agora aqui o tema que a gente vai entrar, o próprio Bernardin de Saint-Pierre trouxe para nós aqui um comentário, né? E Kardec tinha até colocado, né? Esse último parágrafo faz uma alusão a dois fatos narrados na mesma sessão. Por falta de espaço, adiaremos a sua transcrição para outro número. A respeito, Buffon dá espontaneamente a sua opinião. Então depois aqui Kardec vai comentar sobre isso. Mas o Bernardin de Saint-Pierre coloca assim para nós: venho eu, Bernardin de Saint-Pierre, envolver-me num debate em que meu nome foi citado, discutido e defendido. Não posso concordar com meu espirituoso defensor. O Sr. Buffon tem outro valor, que não o de um compilador eloquente. Que importam os erros literários de um julgamento, muitas vezes tão fino e delicado para as coisas da natureza, e que não foi desviado senão pela rivalidade e pelo ciúme profissional. Isso porque eles comentavam que naquela época havia esse ciúme de escritores, né? Por exemplo, um naturalista escrevia uma grande obra e o outro, em vez de observar os pontos positivos, fazia críticas, né? Por uma questão de inveja que havia naquela época. E aí então depois ele continua: apesar disso, sou de opinião inteiramente contrária à sua. E, como Lamennais, digo, não, o estilo não é o homem. Disto sou uma prova eloquente, eu cuja sensibilidade jazia completa no cérebro, inventando o que os outros sentiam. As coisas da vida terrena, as coisas acabadas, são julgadas com frieza do outro lado da vida.
não mereço toda a reputação literária de que desfrutei. Se aparecesse hoje, Paulo e Virgínia seria facilmente eclipsado por uma quantidade de encantadoras produções que passam despercebidas, né? Então aqui ele continua também trazendo esse tipo de ideia. E aqui Lamennais também coloca, né, deixa eu pegar aqui o trecho, ele diz assim, agora a gente entra, né, no estudo de hoje mesmo, né? Então Lamennais a Buffon. É preciso prestar muita atenção, Sr. Buffon. Eu não concluí absolutamente de maneira literária e humana. Encarei a questão de modo muito diverso e o que deduzi foi isso, que a inspiração humana muitas vezes é divina. Aí não havia matéria para nenhuma controvérsia. Agora não mais escrevia com essa pretensão, e podeis vê-lo mesmo em minhas reflexões sobre a influência das artes, o coração e o cérebro. Evitei o mundo e as personalidades. Jamais volvamos ao passado. Olhemos o futuro. Cabe aos homens julgar e discutir as nossas obras. A nós compete dar outras, emanando todas dessa ideia fundamental, Espiritismo. Mas para nós, adeus ao mundo. Então Lamennais fecha essa discussão, aqui pelo menos no que ele dizia a respeito da relação dele com o Buffon, né? Que ele comentava que, primeiro, que o estilo não é o homem, porque muitas vezes para uma inscrição, ou melhor, para um texto redigido, o escritor pode receber inspirações muito elevadas, ideias que são misturadas com os desencarnados, que trazem então, né, pensamentos muito mais nobres, uma escrita que muitas vezes é muito mais poética do que a do próprio escritor. Então não é dele esse belo estilo, né, como foi chamado, né, aquele amigo da Dona Ivone, né, o beletrista, né, que escreve com belas letras. Então essas belas letras não são necessariamente do autor encarnado, né, mas é uma inspiração, fazendo com que aquilo que ele escreve, em termos de ideia e em termos de estilo, não seja necessariamente aquilo que ele vive, aquilo que ele pensa. Então esse foi o primeiro ponto. E o segundo que foi colocado para nós aqui também pelo Lamennais, é que agora que nós estamos desencarnados, vamos pensar naquilo que diz respeito ao nosso tempo, né? Esqueçamos o passado, olhemos para o futuro e deixa que as obras que ficaram no nosso mundo sejam analisadas e julgadas pelos próprios encarnados. Né? Então isso que foi colocado, e aqui então Lamennais coloca assim, né, aquele ponto final na conversa, né? Poxa vida, a gente está discutindo coisa do passado, por que a gente não olha essa nova realidade? Certamente aqui também ele coloca inclusive isso, que certamente, né, o espírito quando ele está encarnado, é inevitável que ele seja influenciado pelas ideias do mundo. E aí, portanto, então, ele vai entrar naquele ambiente, ele vai participar daquele universo, né, com sentimentos, ideias e tudo mais, e depois que ele desencarna, a sua mente começa a se expandir. E ele se vê numa outra realidade, não apenas manifestando realmente a sua própria realidade, mas também sendo influenciado pelo meio onde ele se encontra. E aí então ele começa a olhar para trás e fala, poxa vida, como eu era limitado no meu modo de pensar, no meu modo de ser. E agora eu sou muito diferente disso. E isso é muito legal, muito interessante, porque quando nós falamos de pessoas comuns, inclusive a respeito de nós mesmos, né? Quando nós pensamos assim, nós aqui agora, encarnados, temos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Ao desencarnarmos, as nossas ações serão analisadas pelas pessoas que conviviam com a gente. E isso será por um tempo muito curto, porque é natural que conforme as gerações vão se sucedendo, nós simplesmente caímos no esquecimento. Né? Eu, por exemplo, comentei com vocês que eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho pessoal a respeito de genealogia, fazendo uma pesquisa sobre a história da minha própria família. Né? Então começamos a pesquisar o nosso sobrenome, desenhar a árvore, né, de ramificações de família, conhecendo pequenas histórias, né, de glórias e fracassos, a origem de onde essa família veio e as gerações anteriores, e nós conseguimos construir uma história de 9 gerações. Então, assim, lá para 1700 e alguma coisa, tinha alguém da família que vivia em tal lugar. O único registro que a gente tem a respeito dessa pessoa é o nome dela.
e eventualmente data de nascimento e morte que foi registrado em algum cemitério, algum cartório, alguma coisa parecida, alguma igreja naquela época, e nada mais além disso. E conhecemos um pouco da sua linhagem, que ele foi pai de fulano, casou com Beltrana, e assim aconteceu tanto para um como para outro. E a nossa história é assim, a gente tem assim um pequeno tempo, né, um tempo que é guardado na nossa memória. Então, nós lembramos dos nossos familiares mais próximos, pais, tios, avós, até bisavós. Então, a gente consegue lembrar e fazer uma análise do comportamento daquelas pessoas durante esse período de convivência, ou porque alguém fez algum comentário a esse respeito. Né? Às vezes minha mãe lembra assim, nossa, minha avó era terrível, minha avó era isso, minha avó era aquilo e coisa e tal. E aí então a gente vai guardando essas imagens, mas no caso dos escritores é diferente, porque as suas ideias ficam registradas nos livros e várias gerações podem acompanhar. Então o espírito pode fazer uma análise sobre si mesmo, e aí isso diz respeito a ele, mas depois ele passa a ser analisado por aqueles que tiveram contato com essas informações. Então ele coloca assim para nós, né? Agora não mais escrevia com essa pretensão, e podeis vê-lo mesmo em minhas reflexões sobre a influência das artes, o coração e o cérebro. E aqui Kardec faz aqui uma nota de rodapé, alusão a uma série de comunicações ditadas por Lamennais, sob o título Meditações Filosóficas e Religiosas, que publicaremos no próximo número. Né? Então ele vai falar agora aquele indivíduo que escreveu quando encarnado e depois esse mesmo indivíduo que escreve como desencarnado. E aí é simples fazer essa comparação daquilo que ele pensava e daquilo que ele pensa. E nós já tivemos também, inclusive, a oportunidade de trocar algumas ideias sobre isso, sobre compositores, né, que são encarnados, que são desencarnados, naquele trabalho feito, né, pelo Irineu Gasparetto, que tinha, né, ele promovia esses shows musicais em algumas instituições para fins de arrecadação de recursos, para obras sociais e tudo mais. E ali então ele apresentava 20 compositores, por exemplo, e cantores. Né? Então nesse show tinha cantores nacionais, internacionais, como John Lennon, como Janis Joplin, como Elvis Presley, como Cazuza e outros cantores assim que nós conhecemos do nosso tempo mais contemporâneo, né? Desce de geração anterior talvez. E aí então, naquele trabalho que ele fazia, naquela entrevista que eu comentei com vocês, que ele fez na época, né, do Jô Soares 11:30 no SBT, ele então permitiu 3 comunicações. Dessas 3 comunicações, ele teve Cartola, ele teve Cazuza e teve John Lennon. E aí, conversando com Cartola, né, porque ele apenas conversou com Cartola, perguntando como é que era a vida, se ele sentia saudades e tudo mais, ele mostrava uma personalidade muito ligada ainda àquilo que ele viveu, né, da relação com a família, relação com o samba. Ele chegou até fazer ali, bolar na hora uma composição para falar sobre um tema aleatório que eles lançaram, que foi futebol, e ele então lançou ali e cantaram na hora, né, porque o Gasparetto era acompanhado por um instrumentista que estava ali com ele, né. Mas o Cazuza na época então ele colocou, bom dia Fabi, o Cazuza ele tinha composto uma música para o Jô, e cantou ali na hora também através do Irineu. E a letra é muito diferente do Cazuza que nós conhecemos. Aquele Cazuza rebelde, aquele Cazuza apaixonado, aquele Cazuza crítico da sociedade, daquilo que acontecia, e de repente no plano espiritual ele falava sobre esperança, ele falava sobre transformação. Então é interessante quando a gente pega esses artistas, a gente consegue fazer uma comparação, porque as suas ideias são registradas nas suas obras, sejam elas pinturas, músicas, literatura, né? Então aqui a gente vai ver isso. E a doutrina nos permite isso, e somente a doutrina nos permite isso. Porque ela tem, através desse contato com o plano espiritual, Delicata, bom dia, né? Desse contato com o plano espiritual, a gente consegue ver quem os espíritos eram aqui no mundo físico através dos registros das suas ideias, dos seus sentimentos, e aquilo que os espíritos se tornaram no plano espiritual nas comunicações além túmulo, digamos assim. Né? Então a gente consegue fazer essa comparação. E aqui Kardec, na época, né, na elaboração da doutrina espírita, e aqui no caso da Revista Espírita em especial,
que era onde ele colocava, né, esse conteúdo filosófico para ser analisado, ser debatido, né? Então a gente consegue encontrar aqui muitos daqueles escritores contemporâneos, aventureiros, naturalistas, escritores, artistas de um modo geral, nós conseguimos acompanhar as suas ideias além túmulo, né? Então fazemos uma comparação. E no caso aqui o Lamennais faz exatamente esse comentário, né? Quando ele fecha aqui, né? Evitei o mundo e as personalidades. Jamais volvamos ao passado. Olhemos o futuro. Cabe aos homens julgar e discutir as nossas obras. A nós compete dar outras, emanando todas dessa ideia fundamental, Espiritismo. Mas para nós, adeus ao mundo. Ele fecha assim, né? Quer dizer, o mundo, né? Assim como tem aquela passagem do Evangelho, né? Deixar os mortos, enterrar os seus mortos, né? Então deixem os encarnados lidarem com o mundo material. Enquanto que os espíritos lidam agora com uma nova ideia. E nós vimos isso também naqueles estudos que nós fizemos, né? Das obras publicadas pelo Chico, vendo ali Humberto de Campos, vendo ali outros escritores, políticos. Muitos deles ainda escreviam com as mesmas ideias de quando estavam encarnados, enquanto que outros já abarcavam novas ideias. Ideias agora a respeito realmente da imortalidade, com alta filosofia e com toda a necessidade de elevação e transformação do espírito. Então é bem interessante a gente fazer essa comparação. Depois aqui de Lamennais, quando ele fecha então com essa ideia, o Gerard Nerval, através do senhor Didier, traz então ali o Fantasia, que é um texto que já foi comentado por Buffon, foi comentado pela senhora Delphine, né, o Visconde de Luné, e Kardec traz a seguinte nota introdutória. Vamos lá. Lembrando então que é assim, né, o caso aqui, o Gerard Nerval, ele trouxe um primeiro trecho, aí teve um intervalo ali, né, das sessões que a sociedade fazia, e depois ele trouxe a segunda parte. Depois que ele trouxe a primeira parte, veio a mensagem da senhora Delphine, e ela fez um comentário sobre isso. Eu vou voltar lá no trecho, só para a gente poder perceber o comentário que ela fez, que é interessante a gente colocar isso. Diz assim, ó, ultimamente Gerard Nerval vos deu uma encantadora fantasia inacabada. Esse espírito caprichoso irá terminá-la? Quem sabe? Todavia queria concluir que o verdadeiro do sábio, não estando no verdadeiro, o belo do pintor, não estando no belo, e a coragem da criança, sendo mal recompensada, ele fez muito bem em seguir os desvios de sua cara fantasia. E Kardec colocou uma nota lá, né, ver mais adiante Fantasia, por Gerard Nerval. Então vamos a ela agora conhecer essa história que o Gerard trouxe para nós. Então Kardec traz a seguinte nota. Lembremos que Buffon, falando dos autores contemporâneos, disse que Gerard Nerval, de cores estranhas, de estilo espalhafatoso e incoerente, fazia fantasia com sua vida, como o fez com sua pena. Em vez de discutir, Gerard Nerval respondeu a esse ataque, ditando espontaneamente o trecho seguinte, ao qual ele próprio deu o título Fantasia. Escreveu em 2 sessões, e foi no intervalo que ocorreu a resposta do Visconde de Luné a Buffon. Né? Visconde de Luné era a senhora Delphine, né, o pseudônimo dela. Eis porque disse ele não saber se esse caprichoso espírito o acabaria, dando a sua provável conclusão. Não o pusemos em ordem cronológica a fim de não interromper a série de ataques e réplicas, considerando-se que Gerard Nerval não se envolveu nos debates senão por essa alegoria filosófica. Né? Então, o Gerard Nerval, em vez de ele ficar se defendendo e coisa e tal, ele simplesmente trouxe essa história que falaria por ele. Então diz assim. E aqui é bacana, né, que esse artigo aqui ele é muito pouco, praticamente desconhecido, né, por nós espíritas, mas ele traz um cunho filosófico muito profundo.
né? E nós estamos aqui tirando proveito dele, analisando, não apenas ali, né? A gente lembra aquela máxima, né, que eu já trouxe para vocês, que falava, né, que mentes pequenas falam de pessoas, mentes médias falam de eventos, e só as mentes grandes falam de ideias. Então, enquanto aqui nós vemos os espíritos, e quando a gente fala mente pequena, média e grande, né, nós estamos aqui ainda nas mentes pequenas, né? E aqui a gente vê no plano espiritual que os espíritos muitas vezes criticando um ao outro, criticando obras e coisa e tal, né? Então, mentes pequenas, quase querendo ser mentes médias, mas ainda muito limitadas, né, na realidade do mundo físico. Enquanto nós vemos aqui outros espíritos, como é o caso de Lamennais, elevando o tom da conversa, já começando a falar de ideias. Né, que sim, realmente naquela época eu era assim, mas é importante agora a gente começar a pensar de um modo diferente, reconhecer a nossa imortalidade, falar sobre o nosso futuro. Então, ele muda a conversa. Enquanto que um ficava criticando, não, porque você é muito fresco nisso, porque você era muito mimado naquilo e coisa e tal. Aí vem o Lamennais e fala, gente, vamos pensar grande. Né? Então aqui, o caso do Gerard de Nerval, ele fala a mesma coisa. Né? Quase isso, né? Porque ele sai daquele campo das discussões que ele nem entrou e já traz uma história para falar sobre as suas ideias. Né? Então isso é muito bacana da gente perceber. E isso também é bastante inspirador para nós. Mas vamos lá. Fantasia. Um dia, numa de minhas fantasias, não sei como, cheguei perto do mar, num pequeno porto pouco conhecido. Que importa? Por algumas horas eu havia abandonado meus companheiros de viagem e pude entregar-me à mais tempestuosa fantasia, que é o termo consagrado às minhas evoluções cerebrais. Todavia, não se deve crer que a fantasia seja sempre uma menina louca entregue às excentricidades do pensamento. Muitas vezes a pobre mocinha ri para não chorar e sonha para não cair. Frequentemente, seu coração está ébrio de amor e de curiosidade, enquanto sua cabeça se perde nas nuvens. Talvez seja porque muito ama essa pobre imaginação. Deixai-a, pois, vaguear, pois ama e admira. Assim eu estava com ela um dia, a contemplar o mar, cujo horizonte é o céu, quando em meio à minha solidão a dois avistei, palavra de honra, um velhinho condecorado. Tivera tempo de o ser, felizmente, pois estava muito abatido, mas seu ar era tão positivo, tão regulares os movimentos, que essa sabedoria e essa harmonia, em sua aparência, substituíam os nervos e os músculos entorpecidos. Sentou-se, examinou bem o terreno e assegurou-se de que não seria picado por um desses bichinhos que pululam na areia da praia. Depois deixou de lado sua bengala de castão dourado. Mas imaginai o meu espanto quando ele colocou os óculos. Óculos para ver a imensidade. Fantasia deu um salto terrível e quis atirar-se sobre ele. Consegui acalmá-lo com muita dificuldade. Aproximei-me, oculto por uma rocha, e apurei os ouvidos para melhor escutar. Eis então a imagem da nossa vida. Eis o grande todo, profunda verdade. Eis, pois, nossas existências, elevadas e baixas, profundas e mesquinhas, revoltadas e calmas. Ó vagas, vagas, grande flutuação universal. Depois o velhinho só falou para si mesmo. Até então Fantasia mantivera-se calma e ouvia religiosamente, porém, não se contendo mais, soltou uma longa gargalhada. Só tive tempo de tomá-la nos braços e abandonamos o velhinho. Na verdade, dizia Fantasia, ele deve ser membro de alguma sociedade erudita. Depois de ter corrido durante tanto tempo, percebemos uma tela de pintor, representando uma falésia a mergulhar no mar. Olhei, ou antes, olhamos a tela. Provavelmente o pintor procurava outro sítio nas redondezas. Após olhar a tela, fitei a natureza e assim alternativamente. Fantasia quis rasgar a tela. Só à custa de muito esforço pude contê-la. Como, disse-me ela,
São 7 horas da manhã e vejo nessa tela um efeito que não tem nome. Compreendi perfeitamente o que Fantasia me explicava. Realmente essa menina maluca tem senso, dizia a mim mesmo, querendo afastar-me. Escondido, o artista tinha seguido as menores nuances da minha expressão. Quando seus olhos encontraram os meus, foi um choque terrível, um choque elétrico. Lançou-me um desses olhares soberbos que pareciam dizer, vermezinho. Dessa vez Fantasia ficou aterrada por tanta insolência e o viu retomar a palestra com estupefação. Tu não tens a paleta de Lorena, disse-lhe ela sorrindo. Depois, voltando-se para mim, já vimos o verdadeiro e o belo, falou-me ela. Procuremos então um pouco o bem. Após ter escalado as falésias, avistei um menino, um filho de pescador, que bem poderia ter 13 ou 14 anos. Brincava com um cachorro e corriam um atrás do outro, este a latir, aquele a bradar. De repente ouvi gritos no ar, que pareciam vir debaixo da falésia. Imediatamente o menino atirou-se, de um salto só, por um atalho que levava ao mar. Apesar de todo o seu ardor, Fantasia teve dificuldade em segui-lo. Quando cheguei na parte inferior da falésia, vi um espetáculo terrível. O menino lutava contra as vagas e trazia para a costa um infeliz que se debatia contra ele, seu salvador. Eu quis atirar-me, mas o garoto gritou que nada fizesse. E ao cabo de alguns instantes, magoado, deprimido e trêmulo, aproximava-se com o homem que havia salvado. Era, ao que tudo indica, um banhista que se tinha aventurado muito longe e caíra numa corrente. Aí tem interrupção aqui, né? Continuarei de outra vez. Aí assinou aqui o Gerard de Nerval, e aí então Kardec coloca aqui a nota. Foi nesse intervalo que ocorreu a comunicação do Visconde de Delaunay, reportada acima. Então vamos continuar com a história. Depois de alguns instantes, o afogado, pouco a pouco, voltava à vida, mas apenas para dizer, é incrível, logo eu que nado tão bem. Viu perfeitamente quem o havia salvado, mas olhando-me acrescentou, ufa, escapei por pouco. Como sabeis, há certos momentos em que perdemos a cabeça. Não são as forças que nos traem, mas... Vendo que não podia continuar, apressei-me a lhe dizer, enfim, graças a esse bravo rapaz, ei-vos salvos. Ele olhou o garoto que o examinava com o ar mais indiferente do mundo, mãos na cintura. O senhor pôs-se a sorrir. Contudo é verdade, disse, saudando-me em seguida. Fantasia quis correr atrás dele. Deixa para lá, disse ela. Mudando de ideia, de fato é muito natural. O rapazola o viu afastar-se, depois voltou ao seu cão. Dessa vez Fantasia chorou. Então Gerard de Nerval assina para nós esse trecho, né? Então traz para nós aqui, né, esse fundo moral de vermos ali, né, que Fantasia que era ali a sua mente, observava aquele que olhava com profundidade para o horizonte, tentando imaginar a grandeza da vida. O outro, que era o artista, que era ali petulante, arrogante, né, que tentava ali, né, mostrar a sua grande capacidade artística, a sua grande habilidade. E o terceiro, que observava o garoto salvar uma pessoa, e essa pessoa completamente indiferente, acreditando que era a sorte que tinha feito tudo por ele, né? Mas aqui no final, então, Fantasia, né, via ali tudo e acabou se sensibilizando com aquilo que era o mais simples, que foi, né, o gesto do garoto. Kardec continua. Tendo um membro da sociedade observado que faltava a conclusão, Gerard acrescentou essas palavras. Encontro-me à vossa disposição de todo o coração para dar outro ditado, mas quanto a este, Fantasia me diz que pare aqui. Talvez esteja errada, ela é tão caprichosa, né? Então faltou ali a conclusão da história, né? De tentarmos entender ali o que aconteceu. Então, Gerard colocou essa ideia, que na verdade ali era uma ideia lançada para trazer para nós essas visões, né? E aí no final, né, desse artigo todo,
Legal, Andréia. Que bom. Né? Mas aqui não, aqui é uma interpretação que eu fiz, posso estar completamente errado, né? Mas olhando assim a gente começa a analisar pelo menos por esse ponto, né? Vendo ali que fantasia via o mundo através da visão das pessoas, através do olhar das pessoas, né? Mas Erasto, então, conclusão de Erasto, né? Que era ali o espírito sábio que estava ali observando tudo, né? Ele traz para nós dois pontos importantes. Primeiro, a análise dele sobre o debate que estava acontecendo, e o segundo ponto era os bastidores dessa discussão. Os bastidores é aquela parte mais técnica, né? E a parte mais filosófica depois é a análise do debate que estava ocorrendo. Mas vamos lá. Conclusão de Erasto. Depois do torneio literário e filosófico ocorrido nas últimas sessões da Sociedade, ao qual assistimos com vera satisfação, julgo necessário, do ponto de vista puramente espírita, comunicar-vos algumas reflexões que me foram suscitadas por esse interessante debate, no qual, aliás, não quero intervir de modo nenhum. Antes de mais, porém, deixai que vos diga que, se vossa reunião foi animada, essa animação nada significou em relação a que reinava entre os grupos numerosos de espíritos eminentes que essas sessões quase acadêmicas tinham atraído. Ah, certamente, se vos tivesseis tornado vidente instantaneamente, teríeis ficado surpreso e confuso perante esse areópago superior. Mas não é minha intenção desvendar-vos hoje o que se passou entre nós. Meu objetivo é unicamente fazer que entendais algumas palavras sobre o proveito que deveis tirar dessa discussão no que respeita à vossa instrução espírita. Então, aqui inicialmente, Erasto comenta sobre a forma como esses espíritos começaram então a se aproximar para poder debater sobre essa questão do estilo é o homem, cada um ali, né, dentro do seu respeito, mas mantendo a sua personalidade. Começaram então a trazer algumas ideias. Outros espíritos começaram também a serem atraídos para observar o debate. Muitas vezes até sem sequer a percepção daqueles espíritos, né? Pois é. Então, assim, outros espíritos estavam assistindo ao debate, né, de uma forma instrutiva e, ao mesmo tempo, também de uma forma filosófica. Mas aqui o que Erasto já dá um banho de água fria em Kardec, quando ele coloca, né, mas não é minha intenção desvendar-vos hoje o que se passou entre nós. Né? Então, quer dizer, se vocês pudessem ver a animação que estava acontecendo nesse plano mais elevado das observações, em comparação com a animação que estava acontecendo durante a reunião. Né? Porque enquanto os presentes ali, Kardec e os colaboradores da sociedade, iam recebendo essas comunicações e vendo ali que legal que eles estão conversando, o debate que está sendo travado e coisa e tal, do plano maior a animação era maior ainda, porque aí então eles conseguiam, mentes grandes que eram, né, ver ali por uma perspectiva muito mais elevada. André colocou na Areópago, né, Assembleia de Homens Eminentes, né? Eu também, André, quando eu bati o olho ali, eu tive que procurar, acabei nem traduzindo porque eu já tinha visto, mas era essa reunião desses espíritos, né, de alto calibre filosófico, né, digamos assim, de alto quilate. Mas enfim, continua aqui para nós. Conheceis Lamennais há muito tempo, e certamente propiciastes o quanto esse filósofo continuou apaixonado pela ideia abstrata. Sem dúvida notastes o quanto ele acompanha com persistência e com talento, devo dizê-lo, suas teorias filosóficas e religiosas. Lembrando que Lamennais era um teólogo e ele escrevia artigos, escrevia livros falando exatamente sobre a relação da fé, o envolvimento da igreja com política, que ele criticava muito naquela época. Né? Então ele, como foi colocado por Erasto, ele continua no plano espiritual, trabalhando ainda no campo dessas ideias elevadas, né? Dando seguimento ali àquilo que ele defendia quando encarnado. Logicamente, deveis deduzir que o ser pessoal pensante prossegue, mesmo depois da tumba dos seus estudos e trabalhos, e que por meio dessa lucidez
é que o apanágio particular dos espíritos, comparando seu pensamento espiritual com o seu pensamento humano, deve eliminar tudo quanto o obscurecia materialmente. Muito bem. O que é verdadeiro para Lamennais, o é igualmente para os outros, e cada um no vasto país da erraticidade conserva suas opiniões e sua originalidade. Então aqui, falando sobre o pensamento espiritual e o pensamento humano, que não há uma mudança rápida, uma mudança súbita, pelo fato do espírito desencarnar. Como ele colocou aqui para nós, o que é verdadeiro para Lamennais, o é igualmente para os outros. Quer dizer, se Lamennais continua mantendo ainda a sua ideia, a sua forma de interpretar as coisas, para os outros é a mesma coisa. Quando ele coloca assim, cada um no vasto país da erraticidade conserva suas opiniões e sua originalidade. E continua. Deixa eu só ver aqui um trechinho. Tá. A gente já pega ali a mensagem que está chegando para nós. Buffon, Gerard de Nerval, o Visconde de Luné, Bernardin de Saint-Pierre conservam, como Lamennais, os gostos e a forma literária que observáveis neles quando vivos. Creio útil chamar vossa atenção sobre essa condição de ser do nosso mundo de além-túmulo, para que não venhais a crer que abandonamos instantaneamente nossas inclinações, costumes e paixões quando despimos as vestes humanas. Na terra, os espíritos são como prisioneiros, que a morte deve libertar. No entanto, assim como aquele que está sobre grades tem as mesmas propensões, conserva a mesma individualidade quando em liberdade. Os espíritos conservam suas tendências, originalidade e aptidões ao chegarem entre nós. Contudo, à exceção dos que passaram, não por uma vida de trabalho e de provas, mas por uma vida de expiação, como a dos idiotas, os cretinos e os loucos, aqueles que trazem limitações intelectuais, Suas qualidades inteligentes, mantidas em estado latente, não despertam senão a saída da prisão terrestre. Como pensais, isso deve estender-se do mundo espírita inferior ou médio, e não dos espíritos elevados, libertos da influência corporal. E de tomar as vossas férias, lembrando que a sociedade estava entrando em férias aqui, E de tomar as vossas férias, senhores associados. Permitir que vos dirija algumas palavras amigas antes de nos separarmos por algum tempo. Creio que a doutrina consoladora que vos viemos ensinar só conta entre vós com adeptos fervorosos. Eis porque, como é essencial que cada um se submeta à lei do progresso, julgo dever aconselhar-vos a examinar, perante vós, que proveito haveis tirado pessoalmente de nossos trabalhos espíritas e que progresso moral disso resultou em vossos meios recíprocos. Porque, bem o sabeis, não basta dizer sou espírita e encerrar essa crença no seu íntimo. O que vos é indispensável saber é se vossos atos estão de acordo com as vossas prescrições, com as prescrições de vossa nova fé, que nunca seria demais repetir, é amor e caridade. Deus esteja convosco, Erasto. Então Erasto conclui esse debate trazendo essa visão interessante sobre a questão das ideias, inclinações, tendências, personalidades. E ele lembrou que, com exceção daqueles que trazem uma vida com expiações, com grandes limitações intelectuais, em que a pessoa não consegue expressar suas ideias de uma forma natural, esses espíritos limitados, só no plano espiritual poderão então retomar aquilo que pensavam, as ideias que cultivavam. Agora, nos demais que têm essa capacidade de expressar, de falar, de participar, de interagir, é possível fazer essa comparação. Mas de imediato o que ele coloca não há uma mudança instantânea pelo fato do espírito ter desencarnado. Ele não se torna anjo ou demônio pelo fato de mudar de dimensão. Mas essa mudança vai acontecendo de uma forma gradual.
muitas vezes o espírito pode dar vazão às suas tendências mais inferiores, quando é alimentado por uma revolta, alimentado por um desejo de vingança, por exemplo, ele pode se tornar mais endurecido, mas essa tendência já existia dentro dele, ele apenas cultivou aquela semente adormecida, ou ele pode, no plano espiritual, começar pela influência e pelo desenvolvimento de novas ideias, mostrar ali um crescimento. Né? Então tudo isso vai acontecendo de uma forma gradual, de uma forma natural. André colocou, ainda não consegui assimilar isso, os espíritos são como prisioneiros que a morte deve libertar, né? Encarnados, né? Porque o mundo espiritual para nós, ele é uma prisão, né? Uma prisão no sentido de que você está restrito a um mundo material em que o corpo te priva de mostrar as potencialidades do espírito. E quando a morte chega, o espírito então se liberta. É aquele pássaro preso numa gaiola, que a morte vem, abre a gaiola e o pássaro sai, e ele então permite expandir suas ideias, né? É exatamente porque a nossa visão é de quem está encarnado, né, Andréia? Então, assim, né, pois é, porque nós que estamos aqui no mundo físico, a nossa visão é de um espírito encarnado. Então, para nós, assim, porque eu sou rico, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito sábio, coisa e tal, né? Quando você chega no plano espiritual e você começa realmente a recuperar todo o seu potencial, né, espiritual, você olha e fala assim, meu Deus, eu estava naquele mundinho encarnado me achando a pessoa mais poderosa do mundo, e aqui como espírito liberto que sou, consigo agora realmente sentir todo esse potencial. Então é natural que a gente tenha essa visão, né? Então a gente acaba se adaptando à realidade aqui do mundo físico e acreditando que essa é a nossa capacidade máxima. Mas somente estando no plano espiritual, e a gente vai perceber isso, que liberto da matéria, que a gente vai conseguir ter uma visão completamente diferente daquela que a gente tinha aqui hoje. Né? Diferente no sentido de muito mais ampla, muito mais profunda, né? Muito mais clara, nosso raciocínio. Não vai depender, por exemplo, eu tenho que tomar remédio para melhorar minha memória. Né? Enquanto os espíritos, né, sem a limitação do mundo físico, do cérebro que nós temos, né, podemos ali expandir a nossa visão para extensões que para nós são incompreensíveis ainda. Fabi colocou, né, e você se dá conta que era tão presunçoso, né? Já pensou a vergonha? Pois é, né, Fabi? Dudu colocou, né, a morte é a libertação desse espírito preso na matéria. Quando desencarna, surge o verdadeiro ser. Né? Então, e como a gente não consegue entender, né, Andréia, quem é esse verdadeiro ser, a gente fica no campo da imaginação, mas ainda vivendo aqui essa nossa realidade. Mas vamos lá, aqui em cima, né, nosso querido amigo Antônio, né, mas eu era Toninho, trouxe para nós aqui o seu depoimento, e a gente agradece muito a sua presença e a sua participação com a gente aqui, Toninho. Vamos lá. Conhece-te a ti mesmo. Como assim? Eu devo me conhecer de que forma? Se eu nem me vejo como algo certo ou errado, por que teria eu que fazer autoanálise sobre a minha pessoa? Isso, pessoa que já fui um dia, e agora espírito por hora, porque sei que durante um tempo estarei aqui, trazendo de lá coisas que nem pensava em fazer, em agir, mas é fato. Sei que estou memorizando coisas que precisava ter feito e não fiz. E assim o tempo desse moço que chegou aqui para olhar a situação em que foi vista em sua morada terrena, e agora esse espírito eu refaço a mesma volta de antes, trazendo dentro de mim atitudes que preciso melhorar, e assim eu vou melhorar, de evoluir, como diz a doutrina, e o caminho é esse, degrau a degrau, cumprindo determinações do plano superior, onde a situação que vivo agora é para esse rumo tomar, e sigo caminhando nesse processo iluminativo de subida e descida até chegar ao meu melhor cume principal. Antônio, mas eu era o Toninho, né? Então, obrigado pela sua presença, pela participação, e seu comentário, Toninho, foi bem ao encontro daquilo que a gente está comentando agora. Né? Então a gente falava sobre esses autores, esses escritores, que no plano espiritual continuavam, agora no plano espiritual aí com vocês, continuam ainda cultivando aquelas ideias, mas aos poucos, né, se desprendendo da realidade material,
né? E você traz para nós exatamente isso, né? Que você chega no plano físico e a primeira coisa que você começa a pensar é por que eu não fiz diferente, por que eu deixei de fazer tal coisa, porque a gente continua ainda ligado nessas nossas ideias. E conforme o espírito vai adquirindo domínio sobre si mesmo, e ele vai ao mesmo tempo se desprendendo, né, daquelas amarras que nós fomos deixando ali no nosso passado, na nossa história, aí então é hora de alçar voos mais elevados. Mas para isso, como foi colocado para nós, né, é um processo que vai acontecendo de uma forma gradual. Então não é tão simples assim. E aí, Andréia, entra também para nós aqui exatamente essa comparação. Enquanto nós aqui estamos pensando, né, eu não entendi ainda por que a morte é libertadora do espírito. Até mesmo essa liberdade, ela acontece de uma forma gradual. Porque até mesmo no plano espiritual, apesar de uma visão diferenciada que a gente possa ter, as ideias continuam ainda presas naquela história, né? Poxa vida, minha vida foi dessa forma, por que eu não terminei aquilo que eu comecei, por que eu não fiz tal coisa? E estando no mundo espiritual, com essa ideia que agora você é um pássaro livre, mas é aquele pássaro que ele sai da gaiola e ele fica em pé do lado dela, porque ele não consegue ainda ir para outros horizontes, ir para outras distâncias, porque o seu universo ainda gira em torno daquilo que ele viveu. Então, para a gente poder perceber que, seja na questão da literatura das ideias, seja nas experiências da vida, a gente vai adquirindo essa liberdade pouco a pouco. Então, ao chegarmos no mundo espiritual, Andréia continuará sendo Andréia, pensando na família, pensando nas limitações, pensando nas dificuldades, e aí só aos poucos que vai então, né, como aquela criança que vai pedalando, né, com a bicicleta com rodinha, só aos poucos que ela vai tirando essa rodinha, para depois continuar ali avançando de uma forma mais segura, mais confiante, né? A Angelina lembrou lá em cima, né, de André Luiz, que também mostra para nós, a gente pega Nosso Lar, que era o André Luiz da chegada, e pega no final, quando ele fala ali, né, o último livro dele, me esqueci o título, mas a gente pega toda essa sequência da vida no mundo espiritual, a gente vê como as ideias de André Luiz amadureceram, como ele cresceu, né, em termos de compreensão, de maturidade espiritual, e isso demorou décadas para ele, de todos os livros que foram publicados. Isso porque ele estava constantemente em atividade. Para muitos espíritos que no plano espiritual, como nós vimos, nos próprios relatos que ele trazia, muitos espíritos viviam no plano espiritual presos em ideias e lamentações, ideias ainda ideias materiais, ideias que se tornavam para eles realmente algo bastante limitado, né, bastante restritivo. Então há aqueles espíritos que trazem essa proposta de beleza, minha vida foi dessa forma, agora é hora de crescer, é hora de mudar, como Lamennais lembrou. Mas para outros é assim, né? Ó vida, ó azar, por que isso, por que aquilo, né? Então, como foi colocado por Lamennais, deixar o passado para trás e começar a pensar no futuro. Porque estando liberto da matéria, a nossa capacidade de criar, de produzir, ela é ilimitada. Jesus lembrava no Evangelho que nós somos deuses, poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, quer dizer, o espírito tem um potencial dentro da sua condição de criatura que é inimaginável para nós. Mas quando nós ficamos presos ainda no nosso pequeno mundo das ideias humanas, das ideias terrenas, a gente não consegue avançar. Fabi lembrou lá em cima, né? Ah, amigo Antônio, nem certo nem errado, né? Estamos em aprendizado. Aprendizes do mestre. Isso aí, né? Fabi colocou, tem um estudo de O Céu e o Inferno onde se refere quanto à facilidade de morrer, né? Mas nem sempre é fácil desencarnar, né? Quer dizer, morrer é fácil, desencarnar não. Importante a gente procurar já viver aqui com a consciência de espíritos encarnados sem apegos, né? Estou começando a aprender a esquecer o ontem, né? Importante é o que faço hoje e pretendo fazer amanhã. Não fico mais pensando nas besteiras que fiz ontem, né? Vi que fiz besteira, então preciso acertar a partir de agora, né? Mesmo com muita dificuldade. E se a gente começar a pensar assim agora, quando encarnados, quando desencarnados, então vai ser muito mais fácil, né, Andréia?
porque há aqueles, né, que chegam no plano espiritual ainda presos exatamente nessas mesmas ideias, nessas mesmas lamentações. Quem não fez besteira, né, mas é preciso nos acolher para compreender que agimos como sabíamos na época, né? Era o instinto, né? Que bom que vemos diferente agora e agimos diferente, né? Somos aprendizes e por isso sujeitos a erros. Só mestre não erra, né? Só Jesus era o mestre. Todos tropeçamos ainda, né? O importante é levantar e seguir em frente, né? Foi o que Jesus disse a Paulo e a todos os que ele curou, né? Se não chegar chorando horrores pelas besteiras que fiz, né? Ninguém pode voltar atrás, né, Andréia? Mas todo mundo pode começar agora, né? Então, é assim, fica como lição, ficam como cicatrizes, né? Dudu lembrou, né? Saia do corpo, né? Saia do corpo, né? Não fique na carne. Então tá ali a ideia pra gente, né? O Fabi lembrou, né? Paulo de Tarso tomou consciência dos erros e na encarnação espiou, aprendeu, cresceu, né? Tudo de uma vez só. Então é hora de agora, né? Começar a fazer essa grande reforma, essa grande transformação. Bom, meus amigos, é isso, né? Aqui a gente tem agora o próximo artigo, que ele é muito interessante. A gente vai poder aproveitar isso de uma forma bem legal no nosso próximo encontro, porque a gente vai ter aqui conversas familiares de além-túmulo, né? E já de spoiler, vai falar de um espírito que foi enterrado vivo, né? E depois então Kardec vai fazer uma entrevista com ele. Então conversas familiares de além-túmulo, a pena de Talião. Então aqui uma mensagem de 9 de agosto de 1861, tá? Então a gente vai ler esse artigo e conversar sobre ele no nosso próximo encontro. Para mim é a parte preferida, Andréia. Para mim aqui a seção preferida da sociedade. Por isso que não é à toa que eu gosto, né? Nos meus livros preferidos é exatamente o Céu e o Inferno, da segunda parte, por causa das entrevistas. É muito legal. E aqui esse artigo em especial ele vai ser bastante instrutivo para nós, né? Pois é. A Andréa lembrou, né? Ele é minha referência maior de quem era e no que se tornou, né? Então é isso aí, Paulo de Tarso é a nossa referência. Mas é isso, gente. Fechando por aqui, né? Não dá nem tempo de estender um pouquinho mais, porque já chegamos aqui. Né? Mas a gente vê assim que Kardec ele sabia produzir muito bem esse conteúdo, né? Algumas mensagens passam assim rapidamente, né? Apenas as pessoas liam e leem ainda, né? E a gente tem aqui a oportunidade de conversar sobre elas, né? Então, o